Olá, amigos do Music Áudio. Bem-vindos à segunda aula de Sonar 8.5. Na aula de hoje eu vou falar sobre gravação. Eu vou começar a falar sobre os modos de gravação do Sonar. Na verdade, os modos de gravação do Sonar 8.5 não foram alterados, são os mesmos do Sonar 8.0. No blog Music Áudio existe uma excelente aula sobre gravação no Sonar, mas eu vou tentar falar algumas coisas diferentes, ensinar talvez de um modo diferente para quem já acompanhou a outra, poder também aproveitar essa, e para quem não assistiu a outra, não ficar faltando nenhuma informação importante sobre como gravar no seu Sonar. Bom, a gente já viu que a primeira coisa que a gente faz quando quer criar um projeto novo é colocar File New. Vou colocar aula de Sonar 2.8.5. Não vou usar pontos para não prejudicar o sistema de arquivos do Windows. E criamos aqui o nosso projeto. Note que ele veio com dois canais, tá? Um canal de áudio e um canal de MIDI. Bom, a gente vai falar aqui e tentar explicar rapidamente o que são canais. A tradução do inglês tracks seria pistas de áudio ou caminhos, né, que o seu áudio faz dentro do Sonar. Você já escolheu sua placa de som tem algumas entradas, tá? Você tem que dizer para o Sonar qual entrada você está querendo gravar. Por exemplo, se sua placa tem duas entradas, você tem que dizer aqui no input, tá, qual entrada você está gravando naquele momento. Qual ou quais entradas, né? Porque se você tem duas, você pode gravar as duas ao mesmo tempo. No meu caso aqui, eu tenho 10, tá? Duas são SPDIF, como eu disse anteriormente, não estou utilizando, então eu tenho 8 entradas que eu posso gravar simultaneamente ou em overdubs, uma de cada vez, tá? E eu também tenho a saída, que no caso aqui está indo para o master, tá? Que é um canal que o Sonar cria automaticamente, este canal aqui, tá? Que fica entre os canais de entrada e os canais de saída da placa de som. Tá? Então, o meu som ele vai entrar aqui pelo input. No caso, eu posso escolher o input que eu quiser. Tá? Vou escolher, por exemplo, o input 5. O som vai entrar aqui. Tá? O som que eu conectar na entrada 5 da minha placa vai entrar aqui. Se eu apertar o R, eu vou monitorar este som. Se eu apertar o eco, o input echo, eu vou começar a ouvir este som. Tá? Além de eu ver o som aqui com o R, eu vou também escutar o som. Vou aí sim monitorar o som. Eu posso criar, eu posso equalizar este som aqui. Eu posso criar inserts, tá? Inserir efeitos aqui no meu som. Eu posso fazer o meu som ser enviado através dos sends, tá? Que eu tenho aqui para um reverb, para um outro bus. Tá? Eu posso colocar o pan, mandar o meu som para a esquerda ou mandar o meu som para a direita. Tá? E posso fazer aquelas coisas que eu já falei na primeira aula. Posso gravar automações, ler automações, trocar a fase do áudio que eu gravei, aqui no meio. Tá? Posso alterar o nome do áudio e fazer tudo o que eu também posso fazer aqui no meu Inspector e no meu Track View. Tá? Então, eu escolho a entrada do meu som e a saída do meu som. Tá? Eu também, com o MIDI, eu faço a mesma coisa. No Input, eu defino qual vai ser a entrada MIDI da minha placa de som que eu vou utilizar. Se eu conectar aqui, por exemplo, o meu controlador MIDI USB, uma nova opção aqui irá aparecer do meu teclado USB. Tá? Então, assim como o áudio e o MIDI, eles têm entradas e saídas. Tá? Isso é uma característica de todos os canais. Eu posso aqui também criar canais com o segundo botão do mouse, o botão direito, canais de áudio e canais de MIDI, e criar múltiplos canais. Tá? Isso é, muitos canais de áudio e de MIDI ao mesmo tempo. Além de eu poder fazer, vamos dar uma olhada aqui no múltiplos canais. Aqui, ó. Posso criar vários canais de áudio, mandados para o master, que é um bus que ele já criou,
que manda depois para a minha placa de som, e eu posso dizer quais são as entradas da minha MIDI e criar vários canais de MIDI aqui. Eu não quero criar vários canais agora. Eu também posso criar canais folders, pastas, que são canais de organização, tá, do meu projeto. Então eu crio um canal de pasta e posso jogar os arquivos, os canais dentro dessa pasta. Eu tenho que mover aqui pelo íconezinho de áudio. Tá? Então se eu tenho aqui uma bateria ou muitos backing vocals e quero organizar todos dentro de uma pasta, depois que o meu projeto fica muito grande, eu tenho como fazer isso aqui no Sonar. Vou Delete Track Folder. Bom, agora que a gente viu um pouquinho sobre entradas e saídas e canais, tá? Deixa eu mostrar aqui novamente a visão da console view da mesa, que eu tenho a entrada ali em cima, a saída aqui embaixo, eu tenho os buzzes aqui no meio, tá? Que também, por sua vez, tem a saída, tá? Os buzzes têm saídas, eles são enviados aqui para o master, o som vem aqui para o master, e o master manda o som para output 1 e 2 da minha placa de som. Tá? Bom, então eu coloquei aqui a entrada número 5, vou plugar aqui meu contrabaixo na entrada número 5. Vou apertar aqui o R e o input echo para monitorar o som. E o som já está chegando. Então se eu apertar o R do teclado ou o record aqui do Sonar, o som já vai estar sendo gravado. 2, 3, 4. Ok. O som foi gravado, você pode ver aqui a onda. Uma coisa que você tem que ter bastante cuidado na hora de gravar é com o volume do seu pré-amplificador. Tá? Nem todas as placas possuem pré-amplificadores. Quando a sua placa não possuir um pré-amplificador, provavelmente você vai ter que adquirir um, sendo numa mesa simples dessas da Behringer, sendo um bom pré-amplificador. Tá? Então você tem que dosar o volume, um ponto que ele não fique baixo, tá? Não fique aqui menos do que menos 12, e também não clipe aqui, não chegue muito aqui nessa área vermelha, e principalmente fique ao passe do limite aqui, acendendo essa luzinha aqui. Tá? Nunca deixe que o seu som clipe, tá? E ao mesmo tempo não deixe que o seu som fique baixo demais. Então eu gravei aqui esse contrabaixo, vamos ouvir apertando o espaço. Perfeito. Note que quando eu gravei isso, a gente ouviu um metrônomo tocando, tá? Isso porque este botãozinho aqui, Metronome During Recording, estava acionado. Se eu quiser fazer uma gravação sem metrônomo, eu desaciono este botãozinho aqui. O metrônomo da música segue aqui o tempo da música, tá? No caso aqui estava em 120 batidas por minuto, BPM. Tá? Eu posso alterar aqui o andamento do meu metrônomo. Tá? E eu posso escolher metrônomo enquanto toca a música também com este botão aqui. Então eu tenho metrônomo enquanto grava, metrônomo enquanto toca, nenhum metrônomo. Tá? Eu posso acessar o menu do metrônomo apertando aqui em Project. Tá? Eu tenho aqui uma aba metrônomo, onde eu tenho algumas opções de metrônomos. Tá? Por exemplo, enquanto toca, enquanto grava, se eu quero usar o som do metrônomo de áudio ou se eu quero usar o som de metrônomo em MIDI. Normalmente eu uso o som do metrônomo em áudio, por eu ter aqui várias opções de timbres do metrônomo, tá? Poder escolher a intensidade da primeira batida do metrônomo e o output do metrônomo. No caso, ele vai para aquele bus que ele criou ao lado de master metrônomo. Bom, então toda vez que a gente for gravar, a gente tem que decidir se a gente vai utilizar o metrônomo ou não. Tá? Utilizar o metrônomo, você ganha em
muitos quesitos. Por exemplo, você tem uma facilidade muito maior na edição utilizando o metrônomo, pois a sua música ela já sincroniza aqui em compassos. Então eu já sei que essa primeira nota está no primeiro compasso, essa segunda nota está no segundo, essa aqui está no quarto compasso, na verdade está no segundo, no terceiro, no quarto. Tá? Eu já sei exatamente que isso aqui é um compasso inteiro. Então, no caso de eu fazer um looping com isso aqui, eu sei que isso aqui já vai funcionar, pois isso aqui é um compasso exato. Tá? Então, gravar com metrônomo auxilia muito na pós-produção, na edição, tá? Em trabalhar com loopings. Tá? Sincronizar áudios que você traz de outros programas, de outras aplicações. Se você vai gravar uma música ao vivo, você pode colocar a opção de gravar sem metrônomo. Tá? Alguns conjuntos de música popular que eu já gravei já quiseram essa opção e tiveram um resultado excelente. Tá? Então não é obrigado a utilização do metrônomo. É uma questão de como você quer pós-produzir. Se você vai usar baterias eletrônicas, se você vai precisar editar os takes dos músicos. Então, se são músicos profissionais e falarem não precisamos de metrônomo, na verdade você tem essa opção de não escolher metrônomo. Tá? Na maioria das gravações eu utilizo metrônomo. Acho que os bons músicos sabem tocar com metrônomo, sabem ter swing utilizando metrônomo. Então, é importante para você, músico, também saber tocar com e sem o metrônomo. Vou apagar aqui este áudio que eu gravei previamente do contrabaixo. A gente viu que se a gente der um duplo clique aqui no BPM, você pode alterar o andamento da sua música, isso é, a velocidade do seu metrônomo. Tá? Você pode definir vários andamentos diferentes aqui para a sua música, utilizando o menu Insert Tempo Change. Então você pode dizer que ele começa a 100 e no compasso 3 você insere uma mudança de tempo. Tá? Você coloca, por exemplo, que ele vai para 120 ali no compasso 3. Então note que aqui, a partir do compasso 3, eu tenho 120 e antes ele tem 100. Então eu posso programar mudanças de andamento na minha música. Tá? Vou voltar aqui para 100 durante a música toda. Ok. Se você quiser, você pode descobrir o andamento através do tapping tempo. Tá? Você tem aqui tempo change, você tem esse botão aqui, onde você pode clicar, e o andamento que você clicar, ele vai informar para você aqui em que andamento você está clicando. Isso é muito útil para descobrir o andamento da música dos outros e as suas próprias músicas. Tá? Então eu vou tocar uma música qualquer aqui no meu violão. O ideal é que você faça junto, como eu estou sozinho. 67. Então você clica e ele já avisa isso para você. Tá? 67. Como eu fiz uma inserção de tempo aqui no tempo 3, ele no tempo 3 já vai para 100. Tá? Então só faça realmente essa inserção se ela for necessária. Agora, evitando assim confusões, tá? Agora eu voltei tudo para 67. Ok, tudo preparado. Agora eu vou aqui desplugar o meu contrabaixo e vou plugar o meu violão e vou monitorar aqui este canal de áudio. Vamos chamar ele de violão. E vamos ver aqui os tipos de gravação do Sonar. Vamos apertar Recording e gravar nesse andamento que a gente descobriu através do tapping tempo.
Ok. Gravamos um violão. Note que se eu apertar o recorde novamente, em cima desse track, eu vou escutar o som que foi gravado e vou continuar gravando em cima. Isso não é muito comum nos softwares de gravação multipista, você escutar os dois sons simultaneamente. Isso é uma particularidade do Sonar e você pode escolher aqui em Record Options, tá? Ou aqui em Transport Record Options, o modo que você vai gravar o seu sonar. And Sound on Sound, Blend Mode, que é este modo que a gente fez, onde um som não para de tocar e os dois sons são tocados simultaneamente, e o Override, onde um som sobrescreve o outro. Então, a partir do momento que você aperta REC, você não ouve o som de trás, e o som da frente sobrescreve o som de trás, você ouve somente o som da frente. A maioria dos programas utilizam esta maneira aqui, Override. Este modo Override pode ser bem trabalhado aqui com Auto Punch, tá? Que é uma situação para quem está sozinho, sem técnico. Porque se você tem um técnico para você gravar, você coloca a opção Override. Vou apagar aqui este solo por enquanto. Você põe a opção Override e você vai ouvindo e tocando junto. E no momento que você errou, o técnico aperta o R, ele para de tocar o som de trás para você gravar o som da frente, e no momento que você terminou de tocar, ele aperta o R novamente. Este som sobrescreve o som de trás e a edição está pronta. Só que você, sozinho, não consegue apertar no local adequado. Então você tem aqui o Auto Punch, tá? Você escolhe o compasso que você quer refazer, seleciona aqui o Auto Punch, vamos ouvir. Então eu vou ter que refazer o Dó com sétima e aperto para gravar do início da gravação. Note que ele já apagou aqui o compasso que eu quero refazer. Então eu posso tocar junto. Isso. E ele já fez toda a edição para mim. Vamos ouvir. No caso, nem sempre ele faz toda a edição para você. Às vezes você precisa fazer aqui um pequeno crossfade, já que eu tinha antecipado aqui essa nota neste determinado momento. Tá? Mas ele funciona muito bem. Na maioria das vezes você pode colocar um pouquinho de antes também o Auto Punch para você depois ter uma margenzinha de crossfade. A gente vai falar melhor sobre crossfade na parte de edição. Tá? O importante aqui é você entender o sistema de Auto Punch e entender a diferença entre os sistemas Blend Mode e Override Mode, tá? Replace Mode. Esse aqui você escuta os dois ao mesmo tempo e esse aqui você sobrescreve um ou outro. Tá? Você tem aqui opções também de como gravar em looping. Você pode gravar todos em um single track ou que ele crie tracks diferentes para você em cada take feito em looping. Tá? A gravação feita em looping, vou cancelar aqui com o Ctrl Z para o ponto anterior. A gravação feita em looping, você seleciona o looping da parte que você quer fazer, selecionando aqui, você aciona o looping e agora ele vai gravar vários takes até eu apertar stop. Tá? Então vou apertar o recording aqui. Como eu estou no modo Override, eu não escutei o canal de baixo. Então eu vou criar aqui, da maneira correta, um outro canal de áudio. Tá? Vou colocar ele para o canal 5. No caso, pegou o canal 1, pegou minha voz aqui. O canal 5 está no violão. E vou gravar em looping.
o Sonar, ele gentilmente guarda os 2 takes que eu fiz. Tá? Se eu quero ver os diversos takes que eu fiz em um único canal, eu tenho que acionar aqui o Track Layers, que está desligado. E aí ele mostra os 2 takes que eu fiz e ele já mutou o take anterior. Para eu desmutar o take, eu tenho aqui a ferramenta Mute, que eu posso dar um duplo clique. Tá? Ele também tem o Track Layer, seu próprio sistema de mute e solo. Tá? Então eu posso escutar um take e posso escutar o outro take. Eu não preciso criar um outro canal quando eu quero fazer vários takes de um mesmo solo ou de uma mesma gravação. Bom, nós veremos um pouco mais sobre os track layers nas aulas de edição, tá? E gravaremos um pouco mais na prática, usando os recursos que a gente aprendeu até agora. O importante é que vocês pratiquem, tá? Os sistemas de gravação do Sonar, o Sound on Sound, o Replace. Escolha uma forma adequada para você trabalhar, tá? A que você se adequar melhor é a melhor forma, tá? E nós vamos trabalhar um pouco mais de edição, tá? Nas próximas aulas. Para quem acessa o blog Music Áudio, existe uma aula de Sonar sobre gravação no blog também, que vocês podem assistir, que talvez complemente um pouco esta aula. De qualquer forma, pratiquem, façam suas gravações, continuem seus estudos e se preparem para a próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.